Sabe aquela ideia de que a tecnologia ia criar uma nova geração, quase de super-humanos, com cérebros evoluindo numa velocidade incrível? Pois é, mas e se a realidade for justamente o contrário? E se, em vez de evoluir, a gente estiver, na verdade, criando uma fábrica de cretinos digitais? É uma provocação forte, né? Mas a gente vai investigar isso a fundo com base em ciência. Olha, e essa frase aí na tela não é o de um filme de ficção científica, não. É uma citação real de especialistas descrevendo os jovens de hoje, os famosos nativos digitais. A ideia que se vendeu é essa. Como eles já nasceram imersos em tecnologia, o cérebro deles seria diferente, evoluído, quase como uma nova espécie. Então a pergunta que fica é: essa imagem super popular do nativo digital todo avançado é real ou é, na verdade, uma grande furada? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, mergulhando no trabalho contundente de Michel Desmourguet. Vamos usar a ciência para entender o que acontece de verdade quando as telas viram a principal babá, a principal professora e, claro, a principal companhia das nossas crianças e adolescentes. Bom, para começar, vamos direto ao ponto. Desmontar essa ideia do nativo digital. Sabe? Aquele retrato quase perfeito que a gente vê toda hora na mídia de uma geração que já nasce sabendo tudo de tecnologia. Então funciona assim. De um lado tem um mito, aquele que a gente sempre ouve, a geração hiperconectada, super criativa, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E do outro lado, bom, tem a realidade, que os estudos mostram, e ela é bem diferente. A competência digital, na verdade, costuma ser bem superficial, sabe? Limitada à rede social, a joguinhos e uma dificuldade enorme de concentração. Ou seja, essa tal fluência tecnológica, na maioria das vezes, é pura ilusão. O próprio autor do livro conta uma história pessoal para mostrar como isso não faz sentido. Ele fala dos amigos dele, Michele e René. Os dois têm mais de 70 anos. E olha só, eles têm TV gigante, tablet, smartphone, usam Facebook, Skype, YouTube. A Michele até posta no Twitter do grupo de caminhada dela. A questão, então, não é a idade, é a utilidade que se dá para a coisa. Os chamados imigrantes digitais usam a tecnologia muito bem e obrigado. A grande diferença é que eles não cresceram com as telas sendo a principal e às vezes única forma de lazer. Ok. Então, se essa história de superioridade tecnológica é um mito, o que é real? Quais são os efeitos concretos de passar horas e horas na frente das telas? Para responder isso, vamos começar pelo centro de comando de tudo, o nosso cérebro, e mais especificamente, a nossa capacidade de concentração. E aqui tem um ponto-chave para a gente entender. Concentração de verdade não é só a capacidade de focar em uma coisa. É também, e isso é fundamental, a habilidade de ignorar todo o resto. O cérebro precisa trabalhar ativamente para desligar as distrações. E é aí que mora o perigo, porque é exatamente esse mecanismo que aquele fluxo infinito de notificações e estímulos das telas ataca sem dó. Para você ter uma ideia de como isso funciona na prática, fizeram um estudo bem simples. Pegaram um grupo de estudantes, colocaram numa sala para fazer uma tarefa por só 15 minutinhos, a regra era clara, concentrem-se no trabalho. Só que tinha um detalhe, os celulares deles estavam ali, do lado. A pergunta era quanto tempo eles aguentariam sem dar aquela espiadinha. 6 minutos. Essa foi a média de tempo máximo que eles conseguiram manter o foco antes de instintivamente pegar o celular. E o pior, isso sabendo que estavam sendo observados para um estudo. Agora imagina no dia a dia sem ninguém olhando. É um retrato bem preocupante da nossa atenção, toda picotada, né? E essa preocupação não vem do nada. Ela é reforçada por pesquisas com animais. Olha que interessante. Quando eles são expostos a estímulos muito intensos e sem parar, que é o que as telas fazem, eles desenvolvem hiperatividade e até mudanças no circuito de recompensa do cérebro. E por que isso é importante? Porque é o mesmíssimo mecanismo biológico que está por trás do vício e do TDAH em nós humanos. Mas o impacto não para no cérebro, não. As telas afetam em muito a nossa saúde física. E vamos começar falando de 2 pilares que são essenciais, o sono e o sedentarismo. Pensa só, a falta crônica de sono é como um efeito dominó no nosso corpo. A atenção e a memória, despencam. O risco de obesidade e diabetes sobe lá no teto. O sistema de defesa do corpo fica fraco e, olhando para o futuro, aumentam as chances de problemas do coração e até de demência. Fica claro que dormir não é luxo, né? É manutenção. É essencial para a máquina funcionar. E nesse quesito, os aparelhos portáteis são os grandes vilões. Um estudo mostrou que quase metade dos jovens adultos simplesmente interrompe o próprio sono para checar o celular. Pelo menos uma vez por noite.
Essas paradinhas no meio da noite quebram todo o ciclo do sono, diminuindo brutalmente a qualidade do descanso. Alguém pode pensar, mas uma noite mal dormida não faz tanta diferença assim. Será? Olha só esse estudo com os jogadores da NBA. Eles descobriram que os jogadores que ficavam tweetando depois das 11 da noite tinham uma queda de performance bem grande no jogo seguinte. Marcavam menos pontos, pegavam menos rebote. Agora pensa, se isso acontece com um atleta de elite que tem um corpo no auge, imagina o impacto que não tem um cérebro que ainda está se formando. Bom, agora a gente entra numa parte que é mais sutil, mas que talvez seja a mais poderosa de todas. Como aquilo que a gente consome nas telas vai, aos pouquinhos, moldando o nosso comportamento e o que a gente acredita, muitas vezes sem a gente nem se dar conta. É que o nosso cérebro é basicamente uma máquina de fazer associações. É simples. Se ele vê duas coisas juntas muitas e muitas vezes, sei lá, um grupo de pessoas e um certo tipo de comportamento, ele cria uma conexão, um atalho mental. E essa conexão, mesmo que a gente não perceba, pode ser ativada lá na frente e influenciar o que a gente decide e até o que a gente consegue fazer. E tem um experimento clássico que mostra isso na prática, é o da ameaça do estereótipo. Pegaram um grupo de mulheres asiático-americanas. Antes de um teste de matemática difícil, lembraram sutilmente a um grupo do estereótipo de que mulheres são ruins em matemática. E a outro grupo lembraram do estereótipo de que asiáticos são bons em matemática. O teste era o mesmo para todo mundo. O resultado? O primeiro grupo acertou 43% e o segundo 54%. Uma diferença de 11 pontos percentuais causada só por uma ideia plantada no inconsciente. É impressionante. E essa mesma lógica vale para um monte de coisa. A exposição repetida a imagens de gente fumando, bebendo sem limites, de corpos perfeitos ou de violência, tudo isso vai criando aquelas associações no cérebro. Com o tempo, essas imagens acabam normalizando e, em alguns casos, até incentivando esses comportamentos na vida real. E isso não é achismo, é um fato que a ciência já demonstrou inúmeras vezes. E especialmente no caso da violência, o autor é bem direto. O debate científico já acabou, não tem mais discussão. Por mais que a indústria do entretenimento tente dizer o contrário, a verdade é que décadas e décadas de pesquisa, com todo tipo de método, chegam sempre na mesma conclusão. A exposição a conteúdo violento aumenta sim o comportamento agressivo, ponto final. Certo. Então, chegando ao final dessa análise, o que a gente tem? De um lado, aquela promessa de um futuro digital incrível, e do outro, uma realidade cheia de dados que é bem mais preocupante. O contraste é gritante. A promessa era de uma geração mais inteligente, com capacidades melhores. A realidade mostra atenção e aprendizado prejudicados. A promessa era de uma vida mais rica, com mais possibilidades. A realidade mostra a saúde física e mental indo para trás. A promessa era de uma ferramenta para iluminar as mentes. E a realidade é que se tornou também um veículo poderoso de manipulação inconsciente. E no fim, tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Depois de ver todas essas evidências, a questão não é mais se existe um problema. A questão agora é o que a gente vai fazer a respeito. Que tipo de futuro de verdade estamos construindo para as nossas crianças? É uma reflexão sobre as escolhas de hoje e o mundo que elas vão criar amanhã.